Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma segunda-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos Grãozinhos no Caminho dessa segunda-feira. O Evangelho hoje traz para a gente o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui da afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem nesse mundo senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. A união e a afeição que existem entre parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também disse, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, se enuncia maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. Gente, Deus permite, a união de alguns espíritos que têm o mesmo, vamos colocar assim, a mesma sintonia, a mesma vibração. Essa união ela é permitida por Deus, tanto aqui na Terra quanto no espaço. Muitos vêm aqui na Terra para se ajudarem, para se ajudarem na evolução. E quando retornam para o espaço, se reencontram. E às vezes também vão se reencontrar com espíritos que não reencarnaram com eles aqui na Terra, mas já passaram por vidas passadas juntos. Já passaram algum tempo juntos em uma vida passada. Então eles se reencontram ali, porque são espíritos que já viveram familiarmente. E essa atração lá no plano espiritual, ela é pura, ela é livre de interesses. É aquela atração do coração mesmo, que une esses espíritos em uma família. E muitos, que vêm aqui para a Terra, vêm juntos para se ajudarem, a se melhorar como espírito. Tá?
E aqui falou da ovelha negra, né? Daqueles que vêm e não tem nada a ver com a família, com os gostos da família, nada, né? Então aqueles ali realmente foram colocados ali por Deus para servir de prova para alguns, né? E de adiantamento para aquele ali que precisa de ajuda. Ele foi colocado ali para ser ajudado também, né? Então, é necessário? Sim, para aquele espírito foi necessário e para a família que está passando as provas também foi necessário, porque senão Deus não permitiria, não é? Então as famílias, elas não se extinguem com a morte do corpo, e muito pelo contrário, né? As famílias verdadeiras não estão ligadas ao corpo, elas estão ligadas em espírito, em energia, em vibração, tá bom? E a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre isso amanhã, tá? Eu parei no item 19, nós ainda temos alguns itens aí para terminar esse pedacinho aí, tá joia? Mas é isso aí, as famílias, elas são formadas por espíritos que são afins, né? Que têm a mesma vibração, a mesma energia, os mesmos pensamentos, né? E aqui na Terra, as famílias são formadas com espíritos. Às vezes também esses mesmos espíritos acompanham, né, a gente aqui na Terra, mas são formadas por espíritos que às vezes também não tem nada a ver com a família. Eles vêm aqui para servir de provas, né, e para o seu adiantamento também. E a gente vai continuar falando sobre isso amanhã então, tá bom? Livro dos Espíritos, nós estamos aqui hoje na questão, nós estamos falando do conhecimento de si mesmo hoje, vamos lá falar a questão 919, uma questão grande também, vamos ver o que é. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Boa pergunta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizestes alguma coisa que censurais em outrem, se fizestes alguma ação que não ousarias confessar, perguntai-vos ainda isso: se aprouvesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. Gente, então, para mim, né, me melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal, eu tenho que me conhecer, né? Eu tenho que ter a consciência de me conhecer. Saber que eu me conhecendo, me analisando, vendo onde eu estou falhando e onde eu estou acertando, né, eu vou me controlar. Eu vou me controlar e eu vou mudar a minha vida se a minha vida estiver errada. Então, para mim não cair nesses arrastamentos do mal, né, eu tenho que me analisar, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber o que eu faço, onde eu piso, saber se eu estou prejudicando alguém que está ao meu redor, que eu fiz alguma coisa ruim. Uma análise de consciência. Se a minha consciência está tranquila, se Deus resolver me chamar hoje, eu vou chegar lá no plano espiritual com a consciência tranquila, de não ter prejudicado, não ter feito mal a ninguém. Vou estar tranquilo quanto ao meu adiantamento. Eu fiz alguma coisa que me prenderá à terra ainda, né? Então, a melhor maneira é essa, é se autoconhecer, tá bom? Que
Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, com muita paz, muita harmonia, muita saúde, né? Muita alegria na nossa vida e muito trabalho. Vamos lá, com fé, com confiança, com gratidão ao Pai. Uma ótima segunda, uma ótima semana para todos nós. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.